De Josué, o capítulo 24, para meditarmos, dos versos 14 até o verso 25. O livro de Josué, o capítulo 24, leremos do verso 14 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servei-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, o meditar do meu coração. Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós hoje interrompemos a nossa série de sermões em Efésios e vamos tratar deste tema relacionado ao batismo infantil. Josué é um livro que nós conhecemos bem, relata a saída do povo de Deus do Egito indo para a terra prometida. E o capítulo 24, em especial o final do versículo 15, nos é muito conhecido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 14 a 25, portanto, às vezes está colocado em placas na entrada das nossas casas, nossa sala de estar. É muito comum trazermos este lema, mas nós precisamos meditar mais acerca disso. E o livro de Josué é o primeiro livro da seção chamada Históricos, que narra a história do povo de Israel, que vai até 2 Reis, contando esse período da entrada do povo na terra e da sua permanência ali. O propósito do livro é anunciar como Deus lida com o povo da aliança. Este livro então recebe o nome do seu principal personagem, Josué. E Josué então é o personagem principal dessa relação de Deus com o povo da aliança no processo de saída do Egito, término da caminhada no deserto e a entrada na terra prometida. Toda essa história então narra como Deus lida com o seu povo. As pessoas comumente então colocam em suas casas uma placa com os dizeres: Eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Como serviremos ao Senhor? O que significa servir ao Senhor? Precisamos responder essas duas perguntas, para que essa frase tenha sentido e efeito em nossas vidas. Como servir ao Senhor e o que significa servir ao Senhor? Em primeiro lugar, você deve entender que você deve ensinar sua casa. Então ensine sua casa a temer a Deus. Israel deveria temer a Deus. Acompanhe comigo o que diz o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Israel é convidado a esse exercício de temer a Deus. Há uma ordem: temei a Deus. O temor do Senhor é a essência da atitude religiosa que se espera do crente. Você quer constituir uma casa que serve a Deus? Pelo batismo infantil, nós colocamos os nossos filhos em uma relação de aliança com Deus. Daí então João Calvino, nas Institutos da Religião Cristã, declara que o diabo, de forma muito astuta, tem movido homens frenéticos a ir e pecar contra essa ordenança de Deus, impedindo que os seus filhos sejam recebidos na presença de Deus em aliança. Mas também falham aqueles que apresentam seus filhos por meio desta ordenança, mas se esquecem de ensiná-los a temer a Deus. Se você deseja que a sua casa sirva a Deus, ela precisa ser uma casa que teme a Deus. O evangelicalismo, a igreja evangélica dos nossos dias, perdeu o temor a Deus. Deus virou motivo de chacota, de brincadeira. Como no catolicismo romano, ele às vezes é até posto de castigo, como se faz com os santos. E muitas vezes você encontra as imagens viradas para a parede, ou postas de cabeça para baixo, e os fiéis do catolicismo romano declaram que enquanto não receberem uma graça daquele santo, ele permanecerá de castigo. Assim também no evangelicalismo, onde Deus ficou reduzido a um faz-tudo, que cumpre as ordens, que recebe decretos e declarações de homens pecadores, como se fosse ele feito para servir aos homens. É preciso ensinar a sua casa a temer a Deus. O temor do Senhor é a atitude de respeito e de reverência filial, cabível ao Filho de Deus diante do seu Criador e Redentor. Como os filhos respeitam os pais, temendo-os, porque da parte de seus pais pode vir castigo, punições, reprimendas. Assim os filhos de Deus devem temer a Deus. Para que a sua casa sirva a Deus, em primeiro lugar ela precisa entender que ela deve temer a Deus em sua santidade. Deus deve ser temido na sua santidade. O pecado deve ser odiado, deve ser abandonado, combatido, deve haver arrependimento. Deus deve ser honrado, amado. Ele deve ser o principal nas conversas, os pensamentos. Todas as volições, vontades e faculdades humanas devem estar voltadas para Ele. Toda a glória deve ser facultada a Ele. O lar deve ser um centro de adoração a Deus. Ele deve funcionar em torno de Deus e para a glória de Deus. Temer a Deus significa tê-lo em toda a honra e dar a Ele, tributando-lhe toda a glória. Quando Josué declara que ele vai servir a Deus, ele está dizendo isso. Vamos entender um pouquinho o cenário. Israel vem de uma caminhada de 40 anos. Quando eles saíram do Egito, e eles viveram lá 430 anos debaixo da opressão de Satanás, servindo imagens. O Egito era uma nação politeísta, tinha muitos deuses. Tinha o Deus da água, do sol, da chuva, da lavoura. O rio era um Deus, Faraó era um Deus, tudo era Deus. Para você ver, quando eles saíram, logo depois de terem saído 3 meses de caminhada no deserto, Moisés sobe para o monte para receber os 10 mandamentos. Então eles ficam com medo e dizem assim: cadê Moisés? Moisés morreu, e agora? E se lembram que o Egito tinha um Deus, e esse Deus era representado por um touro. E esse Deus, na forma de touro, tomava os inimigos dos egípcios, os levava para o deserto e os matava ali. Qual a ideia que eles tiveram então? Vamos fazer um bezerro de ouro.
Afinal de contas, o Deus dos egípcios, que está irado contra nós e que nos trouxe para o deserto e que vai nos matar, é este. Se fizermos a imagem dele e o adorarmos, ele vai nos perdoar. E caíram em idolatria. Toda a história de Israel, nos 40 anos de caminhada pelo deserto, foi assim. De rebeldia contra Deus, de abandono de Deus, de idolatria. E quando entraram na terra prometida não foi diferente. Então Josué vem e diz assim: vocês precisam deitar fora os deuses de vocês. Veja o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais de além o Eufrates, e no Egito servi ao Senhor. Então Josué diz assim: vocês precisam abandonar isso, deixar os deuses antigos e temer só a Deus. Mas como isso é difícil para a gente? A gente teme a falta de emprego, de dinheiro, de saúde. Então facilmente nós nos dobramos diante desses deuses e os adoramos. Então Josué vem e diz assim: não os temam, temam a Deus. E o povo então parece estar indo de um lado para o outro, balançando. E ele chega no final do verso 15 e diz assim: olha, não me importa o que vocês vão fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa começar pela sua casa, na instrução dos seus filhos, em aliança com Deus, dizendo: vocês estão sob o cuidado do Senhor, não temam outros deuses, temam a Deus. O povo, quando saiu do deserto então, e não pereceram lá, pela graça de Deus, não porque adoraram um bezerro de ouro, se encontraram agora diante do rio que precisava ser transposto. Um povo que cresceu no deserto, não sabia nadar, tinha um rio caudaloso à sua frente, temeram. Deus então ordena que atravessem, e a pé enxuto atravessaram. Quando chegaram do outro lado, foram enviados espias, 12, um de cada tribo. Somente 2 retornaram temendo a Deus. Os demais temeram as cidades fortificadas, temeram os exércitos inimigos, temeram os homens, temeram todas as situações difíceis. E Josué diz assim: eu e a minha casa vamos temer a Deus, não as lutas deste tempo presente. Elas são pequenas. Com mão poderosa Deus tem nos guardado, com mão poderosa Ele tem nos dirigido, tem feito milagres, tem nos preservado. Nós não temeremos essas coisas, mas temeremos ao Senhor. Ensine a sua casa a temer a Deus. Em segundo lugar, ensine sua casa a servir a Deus. Leiamos novamente o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Deus requer serviço de amor, com o coração. Josué pergunta no verso 15, acompanhe comigo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam do além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele sobre a disposição do coração. Vocês conseguem perceber isso no verso 15? Vocês vão servir a quem? Deus, os deuses dos vossos pais estão lá do Eufrates no Egito, ou o Deus dos amorreus a quem vocês agora estão nesse lado da terra? A quem vocês vão servir? Na sua casa você tem que fazer isso. Vocês vão servir a quem? O dinheiro, os prazeres, consumismo, hedonismo, secularismo, as imagens de escultura, os espíritos malignos, vocês mesmos, ou vão servir a Deus? Josué então pergunta: a quem vocês vão servir? Os pais precisam conduzir as suas casas com essa pergunta séria: a quem vocês servirão? E Josué então responde: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
é a Ele que vamos servir. Não há como servir a Deus com o coração dividido. É isso que Josué fala. E depois isso é repetido por Jesus, quando ele diz assim: ninguém pode servir a um e a outro Senhor, porque vai desagradar um e agradar ao outro. Então ele pergunta: a quem vocês vão servir? A sua casa não pode estar dividida. Você não pode ter uma parte dela servindo a outro Deus e você servindo a outro Deus. Ela precisa estar coesa, reunida em uma só fé, aos pés de um só Deus. Ela não pode servir a mais de um Deus, porque ela vai sucumbir, ela vai perecer. Olha o verso 17: porque o Senhor nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Ele declara que Deus agiu na vida deles e dos pais deles. Deus é o Deus da família. Deus está interessado em você e na sua casa. Não numa religião individualista, como é a religião do evangelicalismo, do egoísmo pessoal. Mas Deus nos convida a termos as nossas casas, os nossos lares em aliança com Deus, em um relacionamento com Deus. Por isso, Ele declara que Ele é o Deus dos nossos pais e o nosso Deus. Você precisa trazer a sua casa a servir a Deus. No verso 14, Josué exige integridade e fidelidade. Leia comigo: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, servi ao Senhor. A palavra integridade no texto hebraico denota inteireza de vida, tanto o interior quanto o exterior reunidos em um único propósito, todas as vontades voltadas para um único propósito. Então você não pode ter você ou a sua esposa ou qualquer um dos dois voltados para Deus e uma parte da sua casa destituída de servir a Deus. Eu e a minha casa significa ter essa integridade do seu ser e do ser daqueles que habitam ali na presença do Senhor. A nossa evangelização precisa começar por dentro dos nossos lares. Não seja um hipócrita de querer evangelizar as ruas, a nação, e não evangeliza a sua própria casa. Você precisa ter integridade no serviço a Deus dentro do seu lar. Toda a sua casa precisa servir a Deus. Não pode ser um meio serviço, um serviço aparente, em um só momento, em um só dia, por uma só hora. Precisa ser de integridade. A outra palavra que Josué utiliza é fidelidade. É a mesma palavra no hebraico que é usada lá para Raabe, que diz que pela fidelidade dela em guardar os espias, Deus honra a fidelidade dela. É a mesma palavra. Você precisa ter uma fidelidade para com o Senhor, arriscando até a própria subsistência sua vida. Ela podia morrer, ela podia ter sido morta, mas mesmo com perigo de vida, ela guardou os espias e os protegeu, porque ela temeu a Deus. Talvez você tenha que pôr em risco a sua vida, a sua integridade, para guardar a sua família, para conduzi-la, para fazer com que ela sirva a Deus. As pessoas vão odiar você, elas vão falar mal de você, porque você conduz a sua família para fora do Egito, abandona os outros deuses e se torna exclusivo do Senhor. Se torna um adorador em integridade, que serve em integridade de vida. As pessoas não vão entender isso, vão repudiar você pelo seu amor às Escrituras, a Deus em primeiro lugar. Mas precisa ser de fidelidade. E em terceiro lugar, faça uma reafirmação pública de sua fé. No verso 22, Josué conclama o povo como testemunho da sua decisão por servir a Deus. Verso 22, leiamos: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Eles mesmos eram testemunhas. E é o que Josué faz no verso 15, a parte final: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Ele chegou diante de toda uma nação que estava em dúvida em servir os deuses ou servir a Deus, e disse assim: o que parecer bem aos vossos olhos, façam, mas eu e a minha casa serviremos. Isso é uma profissão pública de fé. Quando nós apresentamos os nossos filhos em batismo, nós estamos fazendo a profissão pública de que nós servimos a Deus e que eles juntos conosco. Então a acusação daqueles que vão contra essa doutrina de Deus e que a blasfemam e pecam contra ela, deixando de batizar seus filhos ou pregando contra o Senhor nosso Deus, pecam contra um testemunho público do povo de Deus. E Josué então chama toda a nação e diz assim: prometam. E eles então dizem: nós testemunhamos contra nós mesmos. É um testemunho contra você. Quando você vem aqui por fé, coloca o seu filho em aliança, o mundo vai odiá-lo. As pessoas vão odiar você. O diabo tem trabalhado nas igrejas evangélicas contra esta doutrina, e como Calvino declara, tem usado esses homens frenéticos para pregar contra aquilo que Deus tem declarado. E eles vão falar de você, vão dizer que você é um católico manso, que você é primo dos católicos, que você inventa doutrinas, que você coloca crianças que não têm fé em aliança com Deus, mas se esquecem que somos nós, os pais, que estamos dizendo: eu e a minha casa. É na fé dos pais que eles estão sendo colocados em aliança com Deus. Sim, a fé. Como eles estão sob o cuidado dos pais no que diz respeito ao magistrado civil, no que diz respeito ao cuidado familiar, estão sobre a proteção dos pais. Também no que diz respeito ao progresso espiritual, estão eles colocados em aliança com Deus. Então, eu quero que você entenda que, como chefe de família, sua esposa e seus filhos devem reafirmar a fé em Deus. Você tem que se levantar diante de um povo que está cambaleando entre os deuses e Deus e dizer assim: faça o que bem vos parecer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem coragem de reafirmar isso? De dizer em alta voz, no meio de gente que não está querendo servir a Deus: eu e a minha casa serviremos? É isso que fazemos pelo batismo infantil. Vamos orar. Curva sua fronte, feche os seus olhos. Pai querido, reafirmamos a nossa fé, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Colocamos os nossos filhos em aliança contigo, colocamos a nossa casa em aliança contigo. Rogamos ao bondoso Deus ser sobre nós. Guarda-nos no nosso juramento e na nossa promessa contra homens que têm se levantado contra o Evangelho de Cristo, que têm impedido as criancinhas de virem a Cristo, como fizeram os discípulos. Então os exortamos a que abandonem os seus pecados imediatamente e se arrependam e cumpram a aliança com Deus e a sua promessa, e deixem de blasfemar a palavra de Deus e de pecar contra o Senhor nosso Deus, e façam aquilo que devem fazer, e que se convertam e lancem fora os deuses e venham e se dobrem diante do Senhor. Ó Deus, se sobre nós e se conosco. Quando reafirmarmos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso não seja uma frase estampada numa plaqueta nas nossas salas, na nossa porta, mas seja uma realidade professada com o coração, vivida pela Igreja de Cristo. É o que rogamos, Pai, em o nome santo de Cristo Jesus. A vida do presbítero Elias.